O Fábio chegou ontem a 1.391 jogos no futebol, o que torna ele o jogador com mais partidas na história do esporte. Não por acaso, no top 5, tem 4 goleiros. O goleiro consegue jogar mais e assim cria também mais vínculos, mais laços com os clubes que eles representam. O Fábio, por exemplo, que é um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro, entrou também nessa prateleira aí do Fluminense, está na prateleira do Castilho e de outros grandes nomes. Ele é, por exemplo, o goleiro da maior conquista da história do Fluminense. Mas na lista tem o Peter Shilton, também goleiro, com 1.390, quem o Fábio substituiu. O Cristiano Ronaldo, o único jogador de linha entre os 5 primeiros. O Rogério Ceni, lenda. E o Tcheco Planica, 4 goleiros e o Cristiano Ronaldo. E falo agora de outro goleiro, o Rafael, que está longe dessa lista aqui, dos que mais jogaram, mas está entrando também na lista dos jogadores ou dos goleiros mais importantes da história do São Paulo Futebol Clube e não tem nenhum exagero na afirmação. Como o Fábio, o Rafael também chegou ao São Paulo sem grande expectativa. Vamos lembrar do Fábio? O Fábio chegou em 2022 ao Fluminense. Eu lembro que na época a gente debatia o Fábio, dispensado pelo Cruzeiro, a gente debatia se ele seria titular ou disputaria a posição com o Marcos Felipe. É até loucura falar isso hoje pelo que o Fábio agarra, mas era o papo da época. Como também era muito difícil imaginar que o Rafael, um goleiro que foi reserva a carreira dele inteira em Minas Gerais, que ele chegaria para ser um goleiro que entraria na lista, que tem hoje o Poi, né, o primeiro grande ídolo da posição no São Paulo, depois o Valdir Pérez, parecia difícil superar o Valdir Pérez, aí veio o Zete, parecia impossível superar o Zete, bicampeão do mundo. Aí veio o Rogério Ceni, né, o maior de todos eles. E agora o Rafael. Tem também o Gilmar Rinaldi, campeão brasileiro e paulista nos anos 80. Acho que esses são os grandes goleiros da história do São Paulo. E o Rafael está entrando nessa lista aí, está entrando nesse top 6. Pode ser o 6º, inclusive, mas está entrando nessa lista. É um goleiro que chegou sem muito cartaz, mas finalmente, depois de muitos anos, a gente fala de alguém se firmando na posição do gol do São Paulo. Mais do que isso, tornando-se um ídolo na posição do São Paulo. Ele é o primeiro, pós Rogério Ceni, a ter essa condição de jogador muito querido. Então dedico esse vídeo de hoje aos personagens fascinantes, que são os goleiros, que por jogarem mais, eles criam muitos vínculos, e por pegarem pênaltis e por fazerem milagres, eles criam essa fama de santo e entram no imaginário e na vida dos clubes. Dedico o vídeo de hoje a esses 2 grandes personagens, o Fábio, uma lenda do futebol, e ao Rafael, um goleiro que, para mim, já está entre os mais importantes da história do São Paulo Futebol Clube.